nós, para nós continuarmos fazendo a obra do Senhor. Tem muitas vidas para ser salva, né? E a Bíblia fala que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, né? Aqueles que querem mesmo trabalhar na obra, aqueles que querem pagar um preço, né? Deixar de viver aquela vida confortável, né? Muitos, hoje as igrejas encontram bastante vazias, porque a maioria das pessoas, elas estão mais preocupadas com a sua vida financeira, com o bem-estar, e Jesus continua falando, né? Eu curei 10, só voltou um para agradecer. Cadê os 9? O Senhor continua dizendo, né? Então nós não devemos desanimar. Hoje de manhã eu ouvi um pastor no rádio falando assim: por que a minha igreja fica vazia? Minha igreja está passando por uma situação financeira e a gente vê essas igrejas na televisão, tanta gente fazendo tanta campanha, tanta coisa. Por que a minha igreja não enche assim? Por que as pessoas não vêm, né? E eu assim pensei no meu coração: mas a gente não tem que fazer a obra do Senhor pensando na quantidade, né? Mas sim na qualidade, porque Jesus disse que onde tiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. Então o Senhor mesmo não está preocupado com multidão, e nós também não devemos estar preocupados com multidão. Nós devemos fazer obra. Muitas vezes vamos fazer obra com 3, com 2, com 1, às vezes com 10, com 20, com 30, volta por 2, volta por 4, né? E isso não faz a gente desistir, porque se eu fosse desistir, o ministério não tinha completado 4 anos. Completou 4 anos, né? Se eu fosse desistir, tinha culto que tinha 2, tinha culto que tinha 3, tinha culto que tinha 5, tinha culto que estava voltado, o negócio vai, depois voltava de novo a 2, a 3. Então, se a gente fosse ser incentivado pelas pessoas, a gente deixava de fazer a obra do Senhor. Mas o Senhor mesmo mostra que ele estava no meio de uma grande multidão e ele largou toda a multidão para ir ter um particular com Pedro, que estava sozinho e que precisava de uma ajuda. Então, do mesmo jeito que o Senhor largou aquela multidão e foi atrás de Pedro para fazer maravilhas na vida de Pedro, aquela pesca maravilhosa, e depois o Senhor disse para Pedro: farei de ti pescadores de homens. Então o Senhor está mostrando que também ele está preocupado conosco, que não é grupo muito grande, né? Mas o importante é o desejo do nosso coração, de estar buscando o Senhor e de estar sendo coluna, estar ali. Eu até perguntei na igreja para os irmãos: se a igreja fosse você, se você fosse abrir a igreja todo dia, como que a igreja ficaria? Mais fechada do que aberta? Né? Porque se a gente não for firme e constante na obra do Senhor, um domingo vem, no outro domingo cai, uma sexta vem, na outra sexta-feira cai. Mas o Senhor, eu largo tudo e venho. Às vezes a gente fica sem almoçar, a gente come cachorro quente no carro, a gente come miojo, porque ainda tem que fazer almoço, mas a gente vem fazer a obra, né? Então eu creio assim, que Deus está procurando verdadeiros adoradores, aquele que adora Ele em espírito e em verdade. Porque se a gente fosse olhar por multidão, por quantidade, por muitos a gente desistiria. Quando eu cheguei lá no litoral: a senhora é pastora, a senhora tem um ministério, vamos abrir um ministério aqui, vamos lá. Mas aí eu falei: não, eu já tenho experiência. Esse tempo que eu fiquei em São Paulo, eu aprendi. Porque a gente sabe o que é ser obreiro. O obreiro, ele faz faxina na igreja, ele pinta a igreja, ele faz bolo se não tiver dinheiro para pagar a boleira, ele faz tudo, né? Ele faz tudo. Eu falei: não, por enquanto Deus não mandou abrir nada não, porque eu já tenho experiência. Porque no começo eu abri, e está ali a Valéria, que está de prova, que desde o início do trabalho, 4 anos ela está conosco. Estava cheio, de repente, na hora da necessidade, o povo pulou do barco. E ainda passaram pessoas que faziam parte, diziam assim: ainda não fechou não, ainda está aberto.
Mas Deus ali nos deu perseverança, sustentou. E porque a obra é dele, irmão, é grande. Sabe por quê? Porque Deus, se tiver de trazer alguém de um lugar para pagar o aluguel da igreja, ele traz. Porque a obra é dele. Se ele quiser levantar um empresário da igreja, ele levanta. Se ele quiser usar o empresário para abençoar. E se ele não quiser usar empresário, nenhum quiser usar o servo dele da igreja, ele vai usar. E nesse tempo Deus tem me ensinado isso, que a obra é dele, o sustento é dele, que a gente não tem que ficar preocupado. A gente só tem que fazer a obra e deixar ele realizar. Amém, irmão? Então isso que Deus tem me ensinado. Então até amadureci, cresci, não fui mais menina. Chegar assim, vamos abrir, vamos lá. Não, eu falei não, porque eu já tenho experiência. Dos que abriram comigo, porque o diácono João, a diaconisa Lúcia são novos, chegaram depois. Mas os que abriram comigo, só tem a Valéria, a Thalia, a irmã dela, Beatriz, José Carlos, e um diácono que já saiu 3 vezes, voltou agora na 3ª vez. E o resto sumiu. Sumiu. E a gente começou a trabalhar tudo de novo, né? Então Deus assim tem me ensinado esse tempo. Eu sei assim que muitos chegaram desempregados, situação difícil. Deus deu emprego, Deus deu casa, Deus deu carro, sumiu. Sumiu, né? E nisso Deus ensina a gente que muitos vão chegar só atrás da prosperidade, muitos vão vir atrás da cura, vão ser curados e vão embora. Eu até falei, se pudesse trocar o nome da igreja, eu trocaria, porque eu coloquei o nome Reconstruindo Vida. Eu ia colocar o nome de a ama do Senhor Jesus, que o ama entra e sai. Né? Mas o Senhor que comanda, o Senhor que está à frente, e quando o Senhor der, né, o sustento, quando o Senhor dá a oportunidade, nós vamos fazer uma obra. Na hora que Jesus dizer assim, acabou, nós estamos já indo para outro lugar. Né? Porque o servo de Deus é assim, ele está à disposição de Deus. Né? A gente está à disposição de Deus. Tinha um pastor que estava pregando e trabalhava naquela aula há muito tempo. Aí disse que um dia ele sentado no público disse que o Espírito Santo disse para ele, acabou o teu tempo aqui. E ele, o que é que acabou? Deus falou, acabou. Né? Então, às vezes a gente está e na hora que Deus fala, não mais, acabou, né? Mas a gente tem que estar pronto para a obra, porque uma vez consagrado é para trabalhar onde ele quer. Se ele tirar do lugar, ele já vai levar para o outro. Mas o que a gente tem que honrar é o óleo que desceu sobre a nossa cabeça. A gente tem que ficar preocupado com casa, com conforto de casa. Eu e o pastor dormimos num colchão no chão durante a semana. Né? Durante a semana nós dormimos naquele colchão para fazer a obra, irmão. E a gente vê pessoas que moram de frente da igreja, que eu falei, se cavar um túnel vai sair dentro da igreja. E está em casa. Mas isso o Senhor nos ensina a ser constante. E o Espírito Santo falou comigo ontem assim, seja firme e constante, porque a obra do Senhor não é vã no Senhor. E eu creio que para os irmãos também, aqueles que são, né, guerreiros, que estão aqui há muito tempo, né, que são pai da nossa igreja, pai e mãe lá da nossa igreja, né? E para nós é uma alegria estar aqui, eu estava com saudade. E aí falei, pastor, fala com o apóstolo que dia que tem culto, porque sexta não dá certo, segunda-feira não dava certo, mas hoje deu certo. Porque hoje